Em Salomão, hein? Pai, usa o teu filho aqui nesta manhã, Senhor. Mais uma vez queremos ouvir a tua palavra através do pastor André, Senhor. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, pegue a sua Bíblia. Abram lá comigo no livro de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero externar minha gratidão por estar aqui, nessa casa de oração, nessa manhã poderosa. Eu costumo dizer, irmãos, que culto de manhã é um culto diferenciado. É um culto diferenciado. Porque você não tem nem a oportunidade de pecar, você já vem com a mente, né, com a mente limpa, com a mente pura, e chega aqui a tua adoração é até melhor. Glória a Deus. Se eu pudesse, eu colocaria culto só de manhã, e é muito bom. Queridos, estou muito feliz por estar aqui, na igreja presidida por esse casal abençoado, pastor Alex, pastora Tamara, conhecidos nossos já de algum tempo, e hoje aprove a Deus preparar essa data para estarmos aqui, que na verdade eu coloquei um propósito no meu coração, pastor Alex, de não pregar mais, de verdade, não pregar mais. Alguém pode falar assim, pastor, mas como assim não pregar mais? Irmãos, quando você tem uma veia pastoral, você não quer sair para ficar pregando, você quer cuidar da igreja. E recentemente, eu passei algumas experiências não muito boas em algumas igrejas, e eu acabei decidindo, quer saber, eu não vou deixar meu culto para ir pregar em igreja nenhuma, não. Eu vou cuidar da igreja. Mas existe aquelas exceções, né? Aquelas exceções. Então, irmão pastor Alex me conhece, eu sou pastor e amo a minha igreja, tanto que saí de Pirituba para morar em Guarulhos, onde é a igreja. Eu moro 2 casas depois da igreja, irmão. Será que eu gosto da igreja, irmão? E mudei recentemente, e Deus resolveu fazer uma bagunça santa na minha vida, e estamos lá. E dentro dessa exceção está esse casal, pastor Alex, pastora Tamara, e acabou conciliando que na verdade não temos culto lá domingo pela manhã. Pastor Alex esteve ministrando na quinta-feira passada na nossa igreja. A pastora Tamara vai estar pregando quinta que vem. Eu sei que tem alguma coisa aqui, irmão, mas quem não faz seminário, quem quiser ir lá, né, pastora Tamara? Queridos, quem quiser ir lá, vai lá conhecer nosso trabalho também, é uma benção. Estou sozinho, minha esposa está em casa, com os meus 2 filhos, o Theo, o Joaquim, e está lá, irmãos, cuidando das 2 bênçãos, né? Um de 2 e outro de 5 meses. Então, às vezes é difícil. E o Theo está naquela fase bem abençoada, né, irmão? Ele incorporou o filho do pastor, ele descobriu que ele é filho de pastor. E filho de pastor é complicado, né, irmãos? Dá muito trabalho. Mas, louvo a Deus por estar aqui com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 7, e o versículo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo 7, e o versículo 18, palavra de Deus, diz assim: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista nos enviou a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tende visto e ouvido. Os cegos vêm,
os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anunciam o Evangelho. Amém. Pode se assentar, irmãos, Deus abençoe. Meus queridos, olhem para cá. Esse texto que nós acabamos de ler aqui nessa manhã, ele é um texto que particularmente fala sobre um dos piores momentos na vida de um homem. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida, ela é regida por fases. Ela é regida por fases. Tudo na nossa vida é uma questão de fase. A fase é algo criado por Deus, nada é para sempre. Tanto é que Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia fala sobre o tempo, que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de espalhar pedras. A verdade é que tudo na nossa vida é uma questão de fase. E é interessante que, teologicamente falando, qualquer dispensação que você encontrar na Bíblia, seja ela inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, promessa, enfim, qualquer dispensação, biblicamente falando, que você ler, ou que alguns personagens passaram, não ausentou esses personagens de enfrentarem as suas limitações, as suas guerras. Nenhuma dispensação que eu passar, ou que você passar, ou que os personagens bíblicos passaram, ausentaram esses personagens das suas guerras, das suas dificuldades. É bem verdade que quando você começa a estudar a biografia de João o Batista, o nome dele não era João Batista, era João Batista, porque ele batizava, era uma função, uma missão que ele tinha de batizar. João, ele entra no cenário bíblico através de uma profecia, através de uma promessa. Isaías, o profeta evangélico do Antigo Testamento, ele vem falando sobre a vinda de João. João seria aquele que iria preparar o caminho, seria aquele que iria trazer uma mensagem de arrependimento, após um período de aproximadamente 400 ou 430 anos que Deus ficou sem falar com o povo. Quando Deus ele quebrou o silêncio, lá vem esse homem. E é interessante observar que João, ele era um tipo de pessoa, pastor Alex, que estava acostumado a viver com dificuldades. Era um profeta. E na verdade, quando o pastor Alex falava sobre profeta aqui, o conceito, o padrão de profeta da atualidade está muito diferenciado dos profetas bíblicos. Porque o profeta, quando ele era chamado para essa função, profeta do grego nabir, falar em favor de outro, o profeta entendia que o seu ministério seria um ministério de sofrimento, um ministério de perseguição, um ministério onde não teria aplausos e teria uma vida muito complicada, porque a mensagem que o profeta iria entregar, muitas vezes não era uma mensagem que quem iria receber iria concordar. Mas João, ele é o tipo de homem, biblicamente falando, quando você começa a analisar a sua biografia, era um profeta que estava acostumado com dificuldade. E lendo sobre a biografia desse homem, eu percebo que a dificuldade na vida de alguém o diferencia das demais. A dificuldade, ela nos traz maturidade. A dificuldade nos faz lidar com os problemas com uma visão totalmente diferente. E eu vejo algumas dificuldades que esse homem enfrentou. Ele enfrentava algumas dificuldades em relação às suas roupas, porque a Bíblia diz que ele se vestia com pelos de camelos e com cinto de couro. Ele enfrentava uma dificuldade com o tipo de comida que ele comia. Ele comia mel silvestre com gafanhotos. João,
ele também enfrentava dificuldade por causa do local onde ele pregava. Ele pregava no deserto. Então a dificuldade, na verdade, ela prepara a nossa vida, ela nos dá maturidade. Eu costumo dizer que a maturidade não se adquire em boas fases. Se alguém fala assim, pastor, eu quero ser maduro, eu quero ser uma mulher melhor, um homem melhor, você precisa entender que a maturidade que você tanto quer, ela não vai vir com portas abertas, com boas amizades. A maturidade que você precisa adquirir, e detalhe, esse processo da maturidade é algo tão sério, que às vezes a nossa maior guerra é tentar entender o chamado de Deus com o processo que nós estamos passando. Deus não confia coisas grandes nas mãos de pessoas imaturas. Tanto é que um dos requisitos do chamado do ministério ao ministério é não confiar coisas grandes a neófitos, a pessoas imaturas, a pessoas que não têm experiência. E eu vejo João, um homem que enfrentou muita dificuldade. Tanto é que no público que João Batista estava pregando, apareciam pessoas que não gostavam dele, pessoas que não iam com a cara dele, mas não saía de lá. É tipo assim, não gosta de mim, mas vive me seguindo. Não vai com a minha cara, mas não para de curtir minhas fotos. João Batista, ele sabia. E quando você é pastor, você cria um certo discernimento por causa das dificuldades que você vai passando. Eu particularmente criei um perfil de cada membro da igreja onde eu pastoreio. Quando fala alguma coisa, eu já não me surpreendo, porque é o perfil da pessoa. Jesus está aqui, viu, irmão? Eu vou usar a expressão que me falaram do pastor Alex na quinta-feira. Irmãos, eu sou pastor, irmão, minha mensagem é pastoral. Não espere movimento, não. A gente cria um perfil pastoral de conhecer todos os nossos membros, o perfil de cada um. Então, quando acontece alguma situação com cada membro, o pastor já não se espanta mais. Por quê? Porque conhece a ovelha, conhece o perfil daquela ovelha. Pastor, fulana fez isso. Amém. Porque o coração do pastor já conhece o perfil da ovelha. Pastor, mas o senhor não vai fazer nada. Calma, é o famoso Abissai, né, irmão? O Abissai quer que Davi corte cabeça, quer que saia matando, só que Davi, calma, que a hora dela vai chegar. E João o Batista, ele está pregando o arrependimento. E o arrependimento que João prega é um arrependimento que não é um arrependimento de lágrimas, é um arrependimento de comportamento. O arrependimento de João o Batista não é um arrependimento que faz as pessoas chorar. Pastor, e é pecado chorar arrependido? Não. Mas eu já vi muita gente se arrepender com lágrimas, mas não se arrepender de comportamento. A mensagem de João era muito simples. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas após mim vai vir um que é muito mais poderoso do que eu. João, ele prega o arrependimento, e Spurgeon, ele usa uma expressão muito tremenda. Ele diz assim, que se o teu arrependimento não mudar o teu comportamento, você precisa se arrepender do seu arrependimento. Buguei a cabeça de alguém, mas vou falar de novo. Se o teu arrependimento não mudar o teu comportamento, você precisa se arrepender do teu arrependimento. Porque na verdade o verdadeiro arrependimento, ele traz mudanças no nosso comportamento. Eu, como pastor, já vi muita gente pedir perdão derramando lágrimas na sala pastoral. E daqui a pouco a pessoa cometer o mesmo erro. Se o teu arrependimento não mudar o teu comportamento, você não se arrependeu, você teve um remorso. Deus me fez recordar daquela passagem bíblica daqueles 2 filhos, onde o pai fala para um filho, vai trabalhar na minha vinha. E um disse, eu vou, pai. E o pai olha para o filho, calma que eu vou voltar para a mensagem.
O pai disse para o outro filho: filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse assim: pai, eu não vou. Mas no meio do caminho, aquele filho que disse que não ia, ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha do pai. Jesus pergunta: qual desses filhos estava arrependido? O segundo, que disse que não ia e depois foi, ele se arrependeu e mudou de caminho. Então a mensagem que João prega é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem para mudar a direção, é uma mensagem para mudar comportamento. O evangelho, ele é simples, o evangelho não é burocrático. Eu amo a vida de João Batista, porque João Batista, ele entende a sua chamada, ele entende o seu ministério, ele sabe que ele tem pouco tempo, e às vezes o tempo de preparo é muito maior do que o tempo da execução. João estava sendo preparado por Deus por muitos anos. Nós não sabemos muita coisa sobre o início ministerial, mas sabemos que ele é fruto de oração. Sabemos que João o Batista, ele é fruto de uma resposta de Deus. E tudo aquilo que vem de resposta de oração vem para causar um impacto na nossa vida. Tudo aquilo que vem como fruto de oração vem para impactar a nossa história. E quem é esse homem? Ele é um homem que é fruto de oração, de um casal, Zacarias e Isabel, que quando chegou a vez de Zacarias entrar no templo, a Bíblia diz que o anjo apareceu à direita do altar e disse para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai gerar um filho e colocará o nome dele de João. Então ele é fruto de uma resposta, ele é fruto de oração. Houve um preço a ser pago para que aquela criança viesse ao mundo. Deus conciliou a resposta de uma oração com uma profecia antiga. Deus uniu. E o texto bíblico diz que quando ele vem com essa mensagem dura, com uma mensagem pesada, que não agradava muito. E a verdade é que nós precisamos de uma mensagem mais rígida, mais confrontadora. Nada contra os coaches, mas nós não precisamos, querido, massagear o ego de ninguém. Nós não precisamos. E deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Se a Bíblia não te confronta, você precisa voltar a ler a Bíblia de novo. John Bunyan disse assim que quando ele conheceu Jesus, nunca mais ele pecou em paz. O Evangelho faz isso com a gente. O Espírito Santo faz isso com a gente. Nós cometemos um erro e não conseguimos mais pecar em paz. Porque olha para você, quem era você? Você pecava em paz. Fazia tanta coisa que a tua consciência não te acusava. Fazia tanta coisa que o teu coração não te acusava. Mas você entrou aqui dentro. Você conheceu uma palavra. Você conheceu um evangelho. Você conheceu um rei. E quando esse rei entrou na tua vida, todo o fardo do pecado foi quebrado da tua vida, da tua história. E é por isso que as pessoas não entendem a transformação do evangelho. Porque você pecava, e daqui a pouco Jesus entrou e você não consegue mais pecar em paz. E por não pecar em paz, você não quer mais pecar. E por não pecar, alguém olha para você e fala assim: fez, aconteceu, agora está se escondendo atrás da Bíblia. Na verdade, é que o povo lá fora nunca vai entender a transformação que isso aqui faz na vida de um homem. As pessoas nunca irão entender a transformação que a Bíblia, que a palavra de Deus faz na vida de alguém. Diga comigo assim: eu não sou fariseu. Diga para alguém: você não é fariseu, que se afasta do pecador, mas abraça o pecado. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Diga: pequenos cristos. Se afasta do pecado, mas abraça o pecador. É isso que o evangelho faz com a gente. Nós se afastamos do pecado, mas abraçamos o pecador.
João, ele entende o teu chamado, entende o seu ministério, e ele sabe que ele tem pouco tempo para pregar. Porque a nossa maior dificuldade quando nós começamos a crescer no ministério é entender, irmãos, que um dia nós iremos ser substitutos. Substituído. Não, porque eu faço, se não tiver eu. Se eu não tiver lá, se eu não cantar, se eu não pregar, se eu não for o pastor, nada acontece. Irmão, você está preparado para ser substituído? É a síndrome de Elias. Só tem eu. Mataram todos, sobrou eu. Louvado seja eu. Glorificado seja o meu nome. No banco de reserva de Deus tem sempre alguém melhor que você. É por isso que eu não me iludo, irmãos. Deus vai dando maturidade na trajetória cristã. Igreja cheia não me surpreende. Igreja vazia não me desanima. Porque eu sei que uma hora Deus vai levantar outra pessoa para colocar no meu lugar. E João, ele sabe muito bem que uma hora o tempo dele vai passar. Irmão, já parou para pensar? Antigamente Fabiana Anastácio estourando, Lázaro estourando, alguns cantores estourando, alguns pregadores estourando, mas a lei da substituição, ela não falha. Aproveite o momento, porque uma hora você também vai passar. Deus está presente aqui, irmão. Diga para alguém assim, ó, uma hora você vai passar também, irmão. Miles Monroe, ele usa uma expressão que diz assim: você se torna aquilo que você gasta o seu tempo. Aproveite o tempo, irmãos. Está se passando muito rápido. Ontem meu filho estava nascendo, hoje ele está com 2 anos. Ontem eu estava aceitando a Jesus, lá se foi quase 25 anos. O tempo está passando muito rápido e João, ele entende a missão que ele precisa fazer. Quem é você? Eu? Uma voz. Quem é você? É Elias? Não. Eu sou uma voz. E detalhe, eu não sou o Cristo. Eu entendo quem eu sou. E quando eu entendo quem eu sou, eu não preciso ficar competindo com ninguém, irmão. Eu entendo onde Deus me colocou. Se eu sou boca, se eu sou mão, se eu sou olhos, se eu sou nariz, irmão, onde é que Deus te colocou? Deus não planta ninguém em lugar errado. Quando você entende quem você é, você não precisa ficar com inveja de ninguém. O olho não pode dizer porque não sou boca, não sou do corpo. A boca não pode dizer porque não sou ouvido, não sou do corpo. Querido, cada um, Deus tem um chamado específico. João entendia: eu estou pregando aqui, a multidão está se achegando, mas após mim vai vir alguém muito maior do que eu, da qual eu não sou digno de, me abaixando, desatar as correias das tuas alparcas, da tua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando João, ele está pregando esta palavra, o que me chama a atenção é que um dia, diante da palavra que ele está pregando, lá vem o Cristo. Lá vem o Cristo. Quando ele vem, João aponta o dedo para ele e diz assim: olha lá, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra daquele que eu falei que não era digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias? Pois é, eis aí o Cordeiro de Deus. João olha para Jesus e diz assim: mestre, eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus olha para João e diz assim: faça para que as profecias, as escrituras se cumpram. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é brincar com o sentimento de ninguém fazendo promessa. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Aquela profecia se cumpriu. João batiza Cristo, Jesus é batizado por João Batista, e acontece um fenômeno tremendo naquele momento.
O céu se abriu, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu bradou dizendo: este é o meu filho amado, em que a minha alma se compraz. É tão interessante a vida de João, que daqui a pouco ele sai de cena, e nós precisamos entender os processos. Tem hora que Deus nos tira de cena, porque, irmãos, o anonimato não é pecado. A nossa maior dificuldade é entender que crescimento não está ligado a sucesso, a aparecer. Nós criamos um padrão de crescimento muito errado. Achamos que crescimento é estar em todos os cartazes. Achamos que crescimento é ter igreja lotada. Achamos que crescimento é estar pregando nos melhores congressos do nosso país. Esse dia eu ouvi uma expressão do meu bispo que disse assim, que o sucesso é a maior oportunidade para um grande fracasso. Só que João, enquanto ele estava onde Deus havia colocado, enquanto João estava no deserto, fazendo o que Deus o chamou para fazer, porque a pior coisa na vida de quem é chamado por Deus é sair da direção, é sair da rota, é sair da vontade de Deus. Eu costumo usar uma expressão, irmão, que toda vez que você sair da direção de Deus, alguma coisa na tua vida vai sair do lugar. Não dá para sair da direção de Deus e a vida continuar do mesmo jeito, não dá. Toda vez que você sair da direção de Deus, alguma coisa vai sair do lugar. E tem coisas, posso falar algo para você, irmão? Posso falar, irmão? Tem coisa que não cabe a você. Tem coisas, irmãos, que não adianta você mexer, porque eu preciso entender que o que é fraqueza? O que é fraqueza e o que é falha de caráter, desvio de caráter? Porque quando é fraqueza, a pessoa vai se arrepender, vai se humilhar, vai pedir perdão. Mas quando é comportamento que está relacionado ao caráter, irmãos, não vai ter campanha. Alguém está aqui, irmãos? Será que está ruim essa mensagem assim? Porque às vezes nós queremos mudar, irmãos, a pessoa que não é fraqueza, é desvio de caráter. É por isso que às vezes, irmãos, eu não coloco a mão, eu não trato assuntos, pastor Alex, quando eu percebo que não é fraqueza, é desvio de caráter. Às vezes nós queremos, e é mal de pastor. Jesus está aqui, viu, irmão? É mal de pastor às vezes querer mudar, irmãos, desvio de caráter. Desvio de caráter, quem muda não é pastor, irmão. E nós como pastores, nós temos um vício, se é a expressão certa. Nós somos viciados em querer arrumar a vida de todo mundo. A irmã está precisando de uma cesta, nós queremos se virar para enviar uma cesta. A irmã está doente, o irmão está doente, nós queremos visitar a pessoa, orar para que Deus cure aquela pessoa de qualquer jeito. Está com problema no casamento, chama a esposa, vamos orar, vamos aconselhar. Chama o esposo, vamos orar, vamos aconselhar. Juntos os dois, vamos sentar, vamos quebrar o pau para resolver. Nós somos viciados em querer dar soluções para problemas. Mas tem pessoas, irmãos, que não dá. E eu comecei a entender isso. Tem pessoa que não vai adiantar você falar, que não vai adiantar mãe falar, que não vai adiantar pai falar. E eu vou mais a fundo. Tem pessoas que não vai adiantar Deus falar. Porque se a pessoa, irmãos, e eu comecei a entender isso, se a pessoa não consegue mudar ouvindo Deus, se não mudou ouvindo Deus, vai mudar ouvindo a minha voz? Não. É por isso que eu entendi, irmãos, quando é desvio de caráter, eu tiro a minha mão. Existe um homem que está com desvio de caráter, cometendo erro, em pecado, e João quer mexer em algo que não era para ele mexer. E por causa do que ele
mexeu onde não era para ter mexido, ele vai comprometer. Porque existem problemas que estão relacionados com o tipo de pessoa que você se envolve. Jesus está aqui. John Maxwell, ele disse assim que as soluções e os problemas que trazemos para a nossa vida está ligado ao tipo de pessoa que nos relacionamos. É por isso que às vezes existe aquela famosa expressão de um pai, de uma mãe, que é assim: depois que você se envolveu com A, com B, a tua vida virou um inferno. Como também existe o contrário. Eu dou graças a Deus porque depois que fulano entrou na vida da minha filha, depois que fulano entrou na vida do meu filho, a vida deles agora está uma bênção. Então, os problemas da nossa vida estão ligados ao tipo de pessoa que nós nos relacionamos. E João agora, ele vai entregar algo, se relacionar com alguém, confrontar alguém. E sabe aquelas reuniões pastorais que nós temos? Aquelas reuniões pastorais que nós temos, que às vezes nós fazemos o feedback. Nós temos um costume na igreja que depois nós tratamos um assunto, depois que fizemos uma reunião no conselho de ética, nós fazemos o feedback daquela reunião. E aí, o que você achou da reunião? Não, foi assim, foi assado. E diante desses feedbacks que nós tivemos, esses dias eu, numa situação, conversando com o nosso presidente, a expressão dele foi essa assim: rapaz, às vezes é tão difícil você confrontar alguém, porque a impressão que dá é que quando você confronta alguém, você se torna inimigo dela. A verdade é que nós vivemos um tempo, e foi falado muito sobre geração aqui, sobre a geração. Nós vivemos uma geração de cristal, onde não se pode tocar mais. Não se pode tocar mais, não se pode falar mais. Se falar, se confrontar, a pessoa já quer mudar de igreja, já quer mudar de ministério. Porque irmãos, nós não podemos confundir amizade com pastoreio. E diante desse confronto de João Batista, ele vai trazer um problema para a vida dele que ele não tinha. Alguém está aqui, irmão? Por causa de um confronto de João o Batista, ele vai trazer um problema para a vida dele que ele não tinha. É por isso que eu vim aqui como um profeta de Deus para dizer para alguém: irmão, entenda quem quer ser ajudado e quem não quer ajuda. Porque a pessoa que quer ajuda, ela está disposta a mudar. A pessoa que cometeu um erro por fraqueza, ela está disposta a mudar. Mas quando é desvio de caráter, a pessoa sempre vai estar ali, irmão. Sempre vai estar ali, cometendo o mesmo erro. Mas fulano não muda. Mas não muda por quê? Porque Deus não agiu? Porque Deus não libertou? Não. Porque a questão agora não é mais a voz de Deus. A questão agora é a personalidade da pessoa, é o caráter da pessoa. E porque ele confrontou, ele mexeu onde não era para ter mexido. A Bíblia diz que Herodes prende João. Ou seja, ele começou a ter um problema que ele não tinha antes. Ele começou a ter um problema que ele não tinha antes. E por causa disso, ele vai parar dentro de uma prisão. E todos, em algum momento da sua vida, você passou por um momento de prisão. A prisão, eu já visitei, não porque eu cometi algum erro, mas visitei aqui, fiz um trabalho aqui no Parada Neto, aqui em Guarulhos. E uma das expressões dos detentos era: rapaz, a solidão é terrível. A solidão é terrível. Irmãos, Jesus suportou todo tipo de situação. Jesus. Mas se tem uma coisa que Jesus ele não suportou, foi a solidão. A ponto de braços abertos ele exclamar dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a solidão é algo tão terrível. E tem hora que Deus ele precisa, quando Deus percebe que a voz não mudou,
mãe, pai. Quando Deus percebe que você não ouviu ninguém, porque às vezes a fase é tão boa que você não para ouvir ninguém. Jesus está aqui? A fase está tão boa que você não parou para ouvir ninguém. Não ouve pai, não ouve mãe, não ouve Deus. E aí a síndrome do filho pródigo. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai. Mas ele só cai em si quando ele está sozinho. Porque a solidão, ela faz você pensar. A solidão faz você se interiorizar. A solidão, ela faz você pensar. E quando você pensa, Deus, usando a solidão, faz você olhar para 3 direções. Passado: quantos trabalhadores de meu pai. Presente: e eu aqui. Futuro: levantar-me-ei. A solidão era algo tão terrível, irmãos, na vida de João o Batista, que ele está ali e diante de quem ele é e da linhagem sanguínea de onde ele vem, e por ser parente nós temos o chamado privilégio. Eu sou filho do pastor, eu sou esposa do pastor, então nós usamos o título para ter privilégio. Eu sou fulano de tal, filho de pessoa tal. Então, de um certo modo, nós acreditamos que por usar essas expressões, nós iremos ter um privilégio. Não, então você é fulano de tal, beleza, entra aí. Eu sou amigo do pastor André, eu sou amigo do pastor Alex, sou amigo da pastora Tamara. Então, por usar o nome de alguém, nós temos um privilégio. Só que isso não é de agora. João está preso, primo de Jesus. Eu sou primo do mestre, daqui a pouco ele vai entrar aqui, ele vai arrebentar tudo. Daqui a pouco ele vai entrar aqui, vai causar um terremoto, alguma coisa vai acontecer, porque meu primo, eu me lembro que eu arrumei uma confusão uma vez na escola, e aí eu chamei um meu primo, que era um negão bem alto, muito mais forte do que eu. Na verdade não é muito difícil ser mais forte que eu. E eu chamei meu primo, e meu primo está ali. Aí diante do rapaz que arrumou a confusão comigo, ficava assim: vai, mexe comigo agora, mexe comigo agora. Meu primo está aí, mexe comigo agora. Quem ele é dessa época aqui, irmão? Vai, mexe comigo agora, porque o meu primo me dava um privilégio de segurança, porque se acontecesse alguma coisa ele intervia. Lembra de Marta e Maria, irmão? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí o privilégio da amizade cria um senso de justiça. Se o Senhor estivesse aqui, e aí, irmão, no velório, ó o comentário. Ó o comentário no velório. Não podia este, que deu vista a tantos cegos, não podia esse que curou tanta gente, ressuscitar a Lázaro? É uma pergunta. Não podia esse? Não podia esse? Irmão, tem coisas que Deus pode, mas não quer. A nossa maior dificuldade é entender que a misericórdia de Deus está naquilo que a misericórdia de Deus está naquilo que Ele não faz. A nossa maior dificuldade é entender que a misericórdia de Deus se manifesta num não. A nossa maior dificuldade é entender que a misericórdia de Deus não é curar, é deixar doente. A nossa maior dificuldade é entender que às vezes a misericórdia de Deus, a graça de Deus, não está em abrir uma porta, é de continuar mantendo a porta fechada. Nossa maior dificuldade é entender que a misericórdia de Deus, às vezes não é, irmãos, responder a tua oração, mas deixar você dentro desse processo para te trazer maturidade. E não podia este, que curou tanta gente, ressuscitar a Lázaro? São dois textos totalmente diferentes, paradoxos. Mas esse homem está aqui, não, daqui a pouco, por privilégio, meu primo vai entrar aqui. E Lázaro era amigo de Jesus. Marta e Maria, amigas de Jesus, onde Jesus muitas vezes pousava ali, comia ali. E o senso de justiça, por causa da amizade,
Dava o direito de, uma obrigação, não, Jesus tem que curar meu irmão, porque ele dormia na minha casa, ele comia na minha casa, e às vezes, irmão, posso falar, irmão? Nós temos um senso de justiça muito errado. Não, eu entrego o meu dízimo, Deus tem que fazer. Eu estou na igreja todo dia, estou lá terça, estou lá quinta, estou lá quarta, estou domingo de manhã, estou domingo à noite. Deus tem que fazer. E nós achamos que pelo fato de estar fazendo, Deus é obrigado a fazer. Não. Eu sou amigo de Deus. Eu sou íntimo com Deus. Deus, Ele vai fazer. Só que à medida que você vai usando esse tipo de senso para Deus fazer, já parou para pensar que quanto mais você pede para Deus fazer, parece que Deus silencia? Não, daqui a pouco Deus vai fazer. Existe deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Existe um Deus que Ele só se manifesta no dia 31 de dezembro. Não, porque esse ano Deus vai acabar o ano agora. Do dia 31, irmão, parece que existe algo no meio evangélico, parece que tem uma mágica no dia 31 pro dia, né? Não, porque esse ano da providência, eu vou entrar com os dois pés, nem com o pé direito, eu vou entrar com os dois pés, porque esse ano eu vou arrebentar, esse ano Deus vai fazer, e esse ano, mas aí você olha o ano que Ele está deixando, a semente que Ele plantou, aí Deus olha assim e fala assim, não estou nesse negócio que você está falando aí não estou porque olha o tipo de semente que você plantou em 2021, olha o tipo de semente que você plantou em 2020, e se tem uma coisa que oração não muda, é lei da semeadura. Dá para dar um glória aí, irmão? Me ajuda a pregar. Não dá para mudar, irmãos, lei da semeadura. Nós achamos que Deus é obrigado a fazer a síndrome de Asaf. Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus. Olha só como o camarada está crente, adorando. Verdadeiramente bom é Deus para com os filhos de Israel. Deus é bom com eles. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Nós estamos falando de um camarada que era ministro de louvor, um homem que tinha uma posição dentro do templo, onde a própria Bíblia diz que o coração dele quase se desviou, porque ele queria comparar Deus na vida dele e comparar Deus na vida dos outros. João está preso, o tempo está passando, e Salomão, ele sabiamente escreveu em provérbio dizendo que a esperança demorada, ela enfraquece o nosso coração. Não, Deus vai fazer uma semana, Deus vai fazer um mês, Deus vai fazer um ano. E à medida que o tempo vai passando e Deus não faz, você para de orar por aquilo que você estava tão empolgado outrora. Eu já entreguei na mão de Deus. Essa expressão é assim, já orei muito, Deus não fez. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Sabe aquele louvor assim, irmãos? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, irmão, que lindo, top. Aí Deus lá de cima, ó, espera aí. Porque Deus te prova naquilo que você fala, irmãos. Esses dias uma irmã mandou para mim assim: pastor, ore por mim, porque se Deus me abrir a porta, se Deus abrir a porta, meu primeiro salário vai ser da igreja. Eu falei assim: vou orar, não pelo salário, mas para ela honrar o que ela falou. E quando ela recebeu, Deus abriu a porta, ela mandou o Pix da transferência. Falou: pastor, obrigado. Mandou o Pix, mandou o valor.
Só que quando eu vejo esse hino que nós cantamos, com a prática, isso não funciona, irmão. Não, daqui a pouco Jesus vai entrar porque eu sou primo dele. E o tempo está passando. O tempo está passando. E aquele homem que olhava e dizia assim: eis aí o Cordeiro de Deus. O homem que dizia: não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. O homem que dizia: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora sofre uma guerra ministerial porque ele cria uma expectativa. E a expectativa é: ele vai entrar, ele vai agir, daqui a pouco eu vou estar livre. Só que em uma daquelas visitas, os seus discípulos, quando visitaram a João na prisão, ele pergunta: como é que está o meu primo Jesus? Faz um favor para mim. Vá até meu primo e pergunte para ele se ele é aquele que haveria de vir, ou se eu tenho que esperar por outro. Irmão, posso falar algo sério? Um dia você vai ficar fraco também. Nós vivemos um tempo, irmão, que nós não estamos preparados para ver pessoas fracas. Nós não estamos preparados. E detalhe, irmão, esse negócio da fraqueza é algo tão sério. Nós temos um padrão na nossa igreja, pastor Alex, que nós dizemos assim: ministério é para a vida toda. Ministério é para a vida toda. E tem dia que eu pego 10 dias, irmão, sem aparecer na igreja. Sério. Tem dias que eu fico um mês sem aparecer na igreja. E alguém fala assim: pastor, mas um mês? Porque eu sei que uma hora eu vou ficar cansado, uma hora eu vou ficar fraco. E é tão sério, irmão, as pessoas não respeitam a tua fraqueza. As pessoas querem ver você ativo. As pessoas querem ver você fazendo. As pessoas querem ver você postando. Olha como nós estamos aqui. Olha como nós estamos aqui. Olha, estamos fazendo aqui. Estamos fazendo. Estamos ganhando almas. Estamos avançando. Mas o dia que você para de fazer, porque existe o desgaste emocional. É por isso que Paulo escreveu assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Pastor, cansa fazer o bem? Cansa, porque nós somos limitados. E dentro dessa questão de limitação, eu entendo, irmãos, que as pessoas não estão preparadas para ver você fraco, para ver você em um momento de declínio espiritual, a ponto de uma expressão que me chama a atenção de Spurgeon. Ele diz assim, que para Deus levantar um grande homem, Deus primeiro precisa mergulhar esse homem no mar da aflição. E quando Deus mergulha um homem no mar da aflição, Ele traz do fundo desse mar da aflição pérolas de maturidade. Eu quero dizer para alguém, irmãos, tem alguém perto de você? Olhe para essa pessoa, diga para ele ou para ela, diga assim, ó: respeita a minha fraqueza, porque eu sou um ser humano. Não é isso que Bruna Carla canta, irmão? Sou humano, não consigo ser perfeito. Nós somos limitados. E aquele homem que no auge dizia: ele é o Cordeiro de Deus, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora, por não ver a intervenção de Deus, por não ver o agir de Deus, ele está dizendo assim: pergunta para ele se é ele mesmo. Pergunta para ele se é ele mesmo. Pastor Alex deu uma mensagem aqui, irmão, e eu estou ligado no culto, onde ele dizia assim: tem hora que nós queremos provar para as pessoas que Deus é com a gente. E nós achamos que Deus é conosco quando a igreja está cheia. Nós achamos que Deus é conosco quando os milagres estão acontecendo. Nós achamos que Deus é conosco quando a conta está abençoada no banco. Nós achamos que Deus é conosco quando nós falamos e Deus realiza. Mas tem hora, irmãos, que dentro do ambiente onde Deus não agiu, é onde Deus está. É onde Deus está operando. É onde Deus está agindo. A tua prisão não limita a graça de Deus. Vou falar de novo. A tua prisão não limita a graça de Deus. Por que não falar de John Bunyan? John Bunyan, que quando ele foi preso por pregar a palavra, eu acredito que ele orou muito para Deus livrá-lo daquela prisão. 13 anos preso, mas dentro daquela prisão,
Deus deu para ele a sabedoria para escrever o Peregrino. O livro depois da Bíblia mais lido, o Peregrino. Onde Spurgeon chegou a ler 100 vezes o livro mais lido depois da Bíblia, o Peregrino. Ou seja, irmão, alguma coisa está saindo daí. Você vai aprender alguma coisa naquilo que Deus não fez. Você vai aprender alguma coisa naquilo que Deus não realizou. E eu quero dizer algo para alguém aqui. Você vai cantar com mais sabedoria. Você vai cantar com mais maturidade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Porque a minha fidelidade não está condicionada. Vou falar mais uma vez. A minha fidelidade não está condicionada àquilo que Deus faz. Eu sou fiel porque Deus fez. Mas eu sou fiel pelo que Deus não fez. Eu estou aqui porque Deus faz, mas eu estou aqui porque Deus também não fez. Levante a mão porque eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Olhe para alguém que está perto de você e diga para ele ou para ela: Deus, Ele está na tua vida. Independente do que Ele faz, adore o nome dEle nessa manhã. Decalamachuri me candaraia. Deus está presente. Deus está presente. Salmos 46 e o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embrambeceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Levante a mão porque eu vou profetizar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. 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 A alegria ela vem. A alegria ela vem. Deremecando remacala manderebia calamash. Derramando remasia cando remanaya. Demarase calamancheria. Alamando remenecando remachai. Demaracanda ramachere mecando ramaya. O Espírito Santo falou comigo. Diga ao meu povo, diga à minha igreja, que eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus que abre o mar vermelho é o Deus que permite não ter água no deserto. O mesmo Deus que cura enfermo é o Deus que também permite a enfermidade. Ainda que a figueira não floresça, que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Escute. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Quem somos? Quem somos quando Deus não faz o que queremos? Irmão, o nosso mal é que nós parecemos aquela criança mimada. E depois que eu me tornei pai, irmãos, existem aquelas fases na vida da criança que ela é muito mimada. Faz birra se o pai não der.
Irmão, eu conheço meu pai. E tem coisa, irmão, sabe aquela famosa frase? Como é que você está? Se melhorar, estraga. Irmão, isso é a maior cilada de Satanás. Se melhorar, não estraga. Se melhorar, melhora. Porque Deus nunca vai te dar algo para estragar você. Deus nunca vai te dar um presente, irmão, onde você não venha depender dele no futuro. Pastor, e o que aconteceu com João Batista? Escute que eu vou encerrar. Os discípulos fizeram o tour com o mestre, os discípulos de João. Jesus cura um cego, Jesus levanta um paralítico, Jesus purifica o leproso e prega aos pobres a palavra. Aí Jesus olha e fala assim: diga para João que os cegos vêm, que os mortos ressuscitam, que aos pobres o evangelho é pregado. Decepção? Porque queria ver Jesus arrebentando tudo, livrando da prisão. Frustração? Não. Criou-se uma expectativa muito acima. Deus podia fazer? Claro que poderia. Mas tem coisas, irmãos, que nós precisamos aprender a lidar com aquilo que Deus não faz. Nós vivemos um evangelho onde criaram um evangelho triunfalista, que você vai vencer. E não é errado falar sobre isso. Mas criaram um evangelho onde você só vence, onde Deus só dá, onde Deus só abre, onde Deus só cura. Que quando isso não acontece, as pessoas mudam de ministério, mudam de igreja, porque são as chamadas decepções com Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quem é você quando Deus não faz? Porque tem coisa que Deus não vai fazer, irmão, só para mostrar o você dentro de você que você não conhece. Uma vez Pedro falou assim, Jesus falou assim: vocês vão se escandalizar. Aí Pedro falou assim: eu nunca. Tamo junto, chefe. Eu? Eles podem, né? Julgou os outros ainda. Eles podem. Eu? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro. Existe um Pedro dentro do Pedro que Pedro não conhece. É por isso que quando a pessoa comete aquele pecado, dá aquela mancada, a pessoa fala assim: meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? Porque, irmão, tem circunstância que revela um você dentro de você que nem você conhece. Mas fala para João isso. Mas, irmãos, para encerrar, imagine daqui a pouco Deus arrebatando a igreja, chegando lá na glória. Você vê João, o Batista, com cabeça e tudo. Eu perco aqui na terra, mas ganho no céu. Eu perco aqui na terra, mas ganho no céu. Então faz o seguinte, irmãos: se Deus fizer, Ele é Deus mesmo. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu estou decepcionado com Deus, porque Deus não fez. Cuidado com esses profetas do Pix, irmão. Tem uns que é ousado e diz assim: conta 5 dias. E Deus está olhando e: rapaz, 5 dias? Eu não estou nem na sua vida, imagine em 5 dias depois. Eu venho com essa palavra para dizer para alguém aqui: